Então, boa noite para todo o pessoal que está nos assistindo, né, sócios da ABIB ou amigos, né, amigos do Ademar, amigos da gente, da ABIB. É com muita alegria, né, que nós apresentamos mais esta live da ABIB, que, né, são parte de um grande conjunto de lives que a gente quer fazer, que dentro desse tema de diálogos bíblicos na ABIB. Hoje nós vamos ter uma conversa, né, com o professor José Ademar Keffer. O Ademar, ele fez a sua licenciatura em filosofia na PUC do Paraná, depois cursou a graduação em teologia no ITESP e fez seu mestrado em ciências da religião na UMESP. O doutorado dele, ele fez em teologia bíblica em Münster, na Alemanha. E depois o pós-doutorado no Departamento de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv, com o professor Finkelstein. O professor Ademar Keffer, ele teve várias premiações, né, nos últimos anos, como orientador de tese, que receberam, né, prêmios e menções honrosas. O último grande prêmio foi no ano passado, né, onde ele recebeu o grande prêmio de tese da CAPES, quer dizer, de todas as teses, uma tese orientada pelo Ademar foi considerada a melhor. Ele também é o coordenador e editor da RIBLA aqui no Brasil, e é membro, né? Ele é o coordenador também do grupo de pesquisa em arqueologia do Oriente Próximo. E é nesse campo, né, que ele tem trabalhado muito e, de fato, tem feito um grande serviço ao Brasil, né, e até a alguns lugares da América Latina, trazendo, né, com muita eficiência, com muita garra, essa questão da arqueologia para os nossos debates e as nossas discussões. Já tem muitos artigos, vários livros publicados sobre isso, né, e tem sido uma grande ajuda, né. O Ademar atualmente é professor na Universidade Metodista de São Paulo, ocupando a vaga que foi do nosso saudoso mestre professor Milton Schwantz, né? E a gente vê que o Ademar está seguindo os passos do mestre, né? De uma maneira muito bonita, muito abnegada, assim, e levando adiante, né, com muita eficiência, uns projetos que o Milton estava começando, quando ainda estava entre a gente aqui, com toda a questão da arqueologia, né, e da exegese, né. Então, já de antemão também convido a vocês a assistirem nossas próximas lives, né, a nossa próxima live da ABIB está marcada para dia 15 de março, vai ser sobre as traduções da Bíblia no Brasil com o doutor Edson Francisco, né, de Faria. E, bem, o tema de hoje, né, o que o Ademar vai falar para a gente é quando Judá se torna Israel, né? Esse vai ser o assunto. Então, vai fazer uma repassada geral na história destes dois reinos, né? O reino de Israel no norte e o reino de Judá, e vai nos apresentar, então, a sua reflexão, sua produção sobre quando Judá passa a ser Israel. Ademar, então a palavra está contigo, né? Sem mais delongas, vamos entrar direto no assunto. O combinado é que o Ademar fala a parte dele, né? E a gente, depois, no final, então, nós vamos ter um tempo maiorzinho para conversar sobre os temas que ele vai nos apresentar. Então, é isso, Ademar. Muito obrigado por ter aceitado, né, o convite para partilhar os teus trabalhos aqui conosco. É sempre uma alegria, é sempre uma aula, é sempre muito interessante. A gente aprende muito e com certeza vai ser assim também nessa noite. Então, manda bala.
Não, manda Fala no bala outro não. sentido, né? Não no São sentido linguagens. do coiso. Obrigado, Luiz. Valeu. Luiz José Didris. Então, é até bonito ver o Luiz falar da gente, né? Porque nós somos muito amigos, né? De longa caminhada, né? E sou um pouquinho mais novo, pouca coisa, né? Mais que o Luiz, mas caminhamos juntos. Ele chegou, inclusive, a dar um seminário para mim, para minha turma, quando eu estava na teologia, e ele estava fazendo um mestrado, nos primeiros professores, os primeiros estudantes a fazer Bíblia aqui no Brasil, né? E ele foi aluno do Milton, e eu também fui aluno do Milton, então nós temos a mesma raiz, né, a mesma cepa, e trabalhamos muito tempo junto aí no Centro Bíblico, tanto no CEBI, ele foi coordenador do CEBI e tal, né, então nós temos aí uma formação bastante próxima e uma amizade muito grande, e hoje ele trabalha no programa de pós-graduação da PUC do Paraná e eu aqui na pós-graduação da Metodista. E mais ou menos entramos juntos também, né? Normalmente nós dois brigamos, né? Discutimos. Hoje ele falou bem de mim, né? Depois vou ter que pagar um vinho para ele. É meio baratinho, mas vou pagar para ele. Então, muito obrigado, Luiz. E o Luiz também faz parte da diretoria da BIP, né? Então, é um prazer estar aí nessa noite, porque a gente tem um carinho muito grande pela BIP, né, pela Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, não só um carinho, mas também uma responsabilidade, a gente sente uma responsabilidade porque a gente gosta da Bíblia, trabalha com a Bíblia, forma gente, forma biblistas, né, e a gente gosta e se alegra, né, quando a BIP está crescendo e está produzindo e está construindo, e agradeço muito esse pessoal da diretoria que dedica boa parte do tempo em função da dimensão bíblica no Brasil, e é um trabalho gratuito, a gente agradece muito isso, né? E faço isso então também com prazer estar aqui nessa noite. E assim eu saúdo todo mundo que acompanha a gente nessa noite, alguns alunos meus, né, que estão lá orientandas, alunas, alguns que já passaram também lá pela Unesp, que participam do grupo de pesquisa, né, outros que são de outras universidades, de grupos e tal, e a gente trabalha junto, porque o saber na produção do saber ele não é individual, né, a gente constrói saber coletivamente, é a única maneira. Nós aprendemos do Milton, né, e passamos para outros, e aprendemos junto, com os estudantes, com os grupos de pesquisa, com os doutorandos, mestrandos, né, que fazem suas pesquisas, que apresentam para a gente avalia e vai aprendendo e construindo junto, né? Então, também, essa noite é isso, o que a gente apresenta aqui é resultado, e a gente vai crescendo junto, e agradeço a todos os que estão interessados e que assistem também posteriormente a esta live, né? Construímos juntos a pastoral bíblica no Brasil, e foi de fato uma alegria. O Luiz fez menção aí ao prêmio que nós ganhamos, né? Não fui eu que ganhei, foi um estudante meu que ganhou, né? Mas a gente, como Silas Klein, né? A gente como orientador faz parte disso, não só a gente, outros, né? Os próprios estudantes, né? Colegas dele que estiveram estão juntos, né? Fazem parte também deste prêmio. Ele é importante porque é a primeira vez que ciência da religião e teologia ganha o prêmio da Humanas no Brasil, em toda a área de humanas, né? E o curioso é um tema bíblico, né? Isso é importante, né? Então, eu acho que a Bíblia, nós colocamos a Bíblia aí com isso lá para cima, e isso é graças a não só ele, mas também o estudante anterior, que já fez, também ganhou segundo lugar em menção honrosa no Brasil. Então, é isso. Então, não é um prêmio individual, é um prêmio coletivo, e todos fazem parte disso, né? Vamos continuar trabalhando e construindo. Então, nesta noite, noite agora, porque a gente está aqui, mas amanhã alguém assiste e vai ser de dia, né? Mas nesta noite a gente vai trabalhar um tema polêmico, bastante polêmico, que é a história o tema de quando Judá vira Israel. Você fala, mas como assim? O que a gente quer mostrar é que Judá não foi desde sempre Israel.
Israel era um estado, era um reino, Judá era um outro reino. E essas são descobertas muito recentes, eu digo, 20, 30 anos no máximo, né, que você vem trabalhando isto, e nós estamos também envolvidos muito nisso, né, desse surgimento de dois reinos independentes, né, e não coletivamente. E teve um momento, então, que um reino desaparece, digamos, oficialmente, vamos dizer assim, mas o povo continua lá, e quem é o reino é o povo, né? E quem faz a região, quem faz o território é o povo que está aí, a maioria continua, né? No caso de Israel, mas, digamos, oficialmente o reino desaparece, e o outro reino continua, só que ele vai absorvendo o nome de Israel. E no final, né, conta uma história de que teve só um Israel na história. E eu falei que isso é um tema polêmico porque meus amigos, né, professores, né, que no caso meu orientador lá que me acompanhou no pós-doutorado lá, um dos grandes pesquisadores lá, que trabalham muito dessa formação para surgimento desses dois reinos independentes, Israel e Judá, mas quando eles falam, eles nunca mencionam isto, essa questão de que Judá não era Israel desde o princípio. Porque isso tem consequência, de certa maneira, na própria compreensão, na própria conceito de Israel hoje. Não há essa menção. Então, eu gostaria que eu colocasse aqui um pouco, eu fiz um pequeno tópicos para a gente trabalhar à noite, né? Tem um artigo meu sobre esse tema, que foi publicado na Pistes, lá de Curitiba, né? Quem quiser acessar depois também pode ter, né? Então, primeira coisa é importante dizer que o ponto de partida é entender isso. Os dois reinos surgem independentemente. Não só os dois. Então, esse amarelo que está aí no mapa, pena que eu não tenho o cursor aqui para mostrar, né? Mas se vocês estão vendo esse mapa à esquerda, ou à sua direita, a minha esquerda aqui, esse amarelo mais ou menos seria Israel. E o rosinha lá embaixo, né, o laranja aí, ele é um meu rosa, né? Bege, ele é Judá, está lá escrito Judá. Só que esse Judá, ele está um pouco, na sua formação original, ele passa até, não muito de Hebron, não mais do que isso. Beersheba, Arat, lá embaixo, já não entra nesse. Então, e talvez nem tanto muito para a esquerda, talvez nem até Laquis, tá lá esse Laquis, vocês devem ver, né? Então, Judá, de início, né, a gente vê isso nas cartas de Amarna, Judá, que era Jerusalém, né, primeiro Jerusalém, era uma cidade-estado, ele praticamente se resume quase essa região ali de Jerusalém, Gibeá, lá em cima, nem Gibeá pertence ainda ao norte, né, Tecoa, Belém sim entra, e talvez até Laquis, um território muito pequeno desde o início que surge. Israel também não era tudo isso como está o amarelo, né? Mas é o maior reino, são reinos que surgem pelo século X, mais ou menos, ano 900, por aí que esses reinos surgem. Primeiro surge Israel aqui, esse amarelo, essa parte no meio onde é que está Siquém aí, Silo, Betel, ali é o centro que vai surgir, esse Israel, e aí depois se desloca um pouco para a direita, lá do outro lado do Rio Jordão, né, que está Penuel, vocês estão vendo aí, né, e talvez esse reino era de fato Deus aí, né, de Silo e Penuel, é um outro tema que eu não quero entrar, mas é o grande reino, e o outro reino grande que surge é Damasco, na região, que está lá em cima, no ponto 2, lá em cima, bem no canto em cima, lá para cima ainda, um pouco acima de Dan, mais para a direita, né? Ali está Damasco. E esses são dois grandes reinos que vão surgir
a gente chama isso no período do Ferro I, né? Já quase entrando depois no Ferro II. E aí, mais tarde, surge Judá, menorzinha, embaixo, e ao lado também Edom, Moab, né? No lado do... Esse amarelo ainda não era aí todo ele Israel, né? Ali onde é que está Madaba, né? O Medeba está escrito aí, né? Essa região, e um pouco mais para cima, e um pouco mais para baixo, Moab está ali embaixo, né? São outros pequenos reinos, mas os dois grandes reinos que surgem no início são Israel e Damasco. E lá no lado do rio do mar Mediterrâneo, onde está aquela parte mais verde, aí ali surge um grande reino, que é um reino forte, não tanto em território, que são os filisteus, né? E essas cidades, depois, quando os filisteus mesmos aparecem, essas cidades sempre vão ter uma certa independência, que é Asdod, Askelon, Gaza, Ecrom, essas cidades aí, né? Gat era a capital, né, lá embaixo naquele verde, perto dos 5 aí, Gat era a capital dos filisteus, né? Isso. E o período de força desse reino de Israel, eu não quero entrar no tema como é que surge o nome Israel, é tudo uma polêmica, mas isso vale uma live só para tratar disso, né? A grande força deste rei, desse Israel, acontece com os Omridas, num primeiro momento, no século IX, a partir de 880 e pouco, 85, 83, 880, até 840 é que tem, que é maior, inclusive, Israel que Damasco. E nesse período dos Omridas, eles dominam sobre Judá, sobre Jerusalém. Tem um domínio sobre Judá. A gente sabe disso no próprio livro de Reis, né? Segundo Reis está lá, né? Que ele tem que pagar tributo, né? Ele mesmo diz lá. Joás depois também cobra tributo, né? A filha ou neta de Omri, né? A Thalia era rainha, né? Em Jerusalém, né? E só que esse domínio ele termina quando... E eles estão sempre em conflito com o outro reino, que é Damasco, lá em cima. A grande briga entre esses dois. Damasco e Israel. É o que domina na região. E aí, por volta de 840, o Damasco, com Azael, né, derrota... começa a tomar territórios, né, do Israel. E vai chegando, inclusive chega a conquistar o território dos filisteus, né? Derrota Gat que era a capital, né? Aí desaparecem os filisteus, né? Esse vai ser um pequeno momento de respiração de Jerusalém. Aí há uma certa, não independência, né? Mas Jerusalém passa a pagar tributo a Damasco nesse período. Ele tem que pagar lá. Está lá também, isso está em 2 Reis, também aparece lá. E aí o domínio de Azael, né, de Damasco, dura mais ou menos 40 anos, mais ou menos o mesmo tempo que durou o domínio Omrida, né, de 880 até 840, depois de 840, mais ou menos, a gente não sabe bem certo, até 800, Azael. Aí quando surgem os assírios, né? O novo Império Assírio, ele derrota lá em cima, empurra Damasco de volta. Com isso, Israel se liberta de Damasco, né? O domínio de Damasco. E aí começa a crescer de novo, né? Começa a reconquistar seus territórios. Quer dizer, a gente entende que aí Israel pagava tributo à Síria. E é o período 885 de Jeroboão II. Aí vai ser talvez o maior reino, eu não tenho minhas dúvidas, o tempo dos Omridos ou o tempo de Jeroboão II. Lá o nosso amigo lá, o Israel, fala que foi que Jeroboão II era maior, né? Eu não sei. Inclusive, na última palestra que ele deu para nós, né, aqui também, o pessoal acompanhando na Metodista, ele falava que Jeroboão não pagava tributo à Síria, Jeroboão II, que foi um dos grandes reinos, né?
reinados. Jeroboão II de 885, por aí, até 845. Sabe, um longo período, uns 40 anos, ou 47, por aí, de reinado. E ele também reinou sobre a região sul. Está lá, considerar Ruth, essas regiões aí que mostram esse domínio. Tudo bem, isso é muito importante entender que é o período forte do reinado de Israel. É de Omrida, de 884 até 840, depois Jeroboão II, de 785, por aí, até 745, mais ou menos, por aí. Não tem bem claro. Aqui, ó. Bom. Então, aqui é importante isso. E Judá, lá embaixo, era o seu reino, um reino menor, sempre submisso bastante próximo. Quanto era submisso, a gente não sabe, mas porque nós não temos fontes, e as poucas fontes que a gente tem é a Bíblia nessa relação. Então, quando Jeroboão II morre, começa a crise de Israel Norte. Né? Quando aqui está, não, volta um pouquinho, nós estamos ainda, quem mexeu, volta para trás aí o texto, por favor, Luiz, José Luiz. José Luiz, isso, deixa aí. Agora também estamos aqui, Jeroboão II. Aqui, a morte de Jeroboão II e a ascensão ao poder de Teglat-Paleser o Pileser e sua política de anexação, isso é muito importante a gente entender. O surgimento do Império Assírio depois da morte de Jeroboão II. Quando Teglat-Paleser o Pileser chega ao poder. O que ele institui? Ele institui uma nova política de domínio do império, a partir do deus Ashur. O deus Ashur, ele substitui, coloca no panteão ugarit, tem toda uma revolução, panteão assírio, o deus Enlil, né, que era o do panteão, é substituído por Ashur, e esse Ashur é o deus do universo, da terra, de todo o reino, de todo o mundo. Essa política. E o rei, né, que é o seu representante na terra, desenvolve essa ideologia também. Toda a terra pertence aos assírios. Assim como toda a terra pertence ao deus Ashur. Isso muda completamente. O que acontece? Ele começa a anexar os territórios. E aí, se você olha lá na Bíblia, em 2 Reis, depois de Jeroboão II, as crises. É um rei atrás de outro lá em Israel que vai revoltas internas e aí há uma rebelião para segurar o avanço assírio. Curiosamente, os 2 reinos que antes eram sempre inimigos, historicamente, Damasco e Israel, se unem junto com outros estados, inclusive aqui na costa, né, para frear o avanço assírio. E aí é o que é chamado depois a Guerra Sírio-Efraimita, né? Isso vai até 732, quando a Síria derrota, né, a coalizão, né, Israel e Damasco, entre outros reinos. E o curioso é que 732, então, é um período histórico para Judá. Na Bíblia coloca lá de que Israel e Damasco se uniram para fazer guerra a Judá. Não é verdade. Judá era muito pequeno para isso, né? Eles se uniram para enfrentar a Síria e pediram ajuda a Judá. E Judá parece não entrou. E com isso também não sei se foi por isso, Judá não é anexada. A gente não sabe até hoje por que Judá não foi anexada como território à Síria. O Gerd Lipschitz diz que é porque, possivelmente, para frear, assim como também Moab, Edom, não são anexados. E eles acreditam que é para frear o avanço dos beduínos, do povo das tribos que vivem nômades do deserto. Sabe? Então, é tipo um cinturão do deserto para
frear o avanço desses povos e conquistar as terras. Eles acreditam que sejam por isso. Em todo caso, 732 vira Judá, desculpa aí, eu não quero me deter demasiado, eu não tenho muito tempo. Judá se torna independente, 732. E eu tenho um aluno meu que está agora começando a fazer essa pesquisa, vamos ver onde é que ele vai chegar, né? O Tiago talvez esteja escutando a gente. Para a gente fazer para eles, 732, começa então Judá a se desenvolver. Tanto é que o Dad Lipschitz fala assim, olha, você tem que não dividir a história de Israel, de Judá, ou da história de Judá no exílio, antes do exílio e depois do exílio, como tradicionalmente se divide a história. Ele fala, tem que dividir a história a partir de 732, antes e depois. Porque a partir de 732 começa a surgir, de fato, um Estado em Judá. Começa a surgir os potes de cerâmica para a coleta de tributo. Isso é interessante. E começa uma expansão do território. E principalmente depois de 720, quando novamente tem uma rebelião, né, contra a Síria, né, de Samaria, e a Samaria é invadida e destruída e tomada, né, e acaba o Estado de Israel. Então, esse na verdade, assim, classicamente Israel. Israel, assim como a Bíblia a gente entende, vai até 720. Continua depois o Estado, tal, mas já não é mais aquele mesmo Israel, e depois Judá vai se tornar também Israel. Como a gente vai ver que é o nosso tema de hoje, na verdade. Depois de 720, esse Israel desaparece. Então, quando você fala hoje de Israel, você tem que perguntar de que Israel você está falando. Inclusive, é uma coisa muito interessante. Nós não sabemos, às vezes, como denominar esse Israel. Nós chamamos de Israel Norte. Classicamente, até o Israel, meu professor lá fala ainda o Reino do Norte e Reino do Sul. Mas quando se fala Reino do Norte e Reino do Sul, é porque se fala de uma unidade. Como se fossem uma unidade com dois reinos. Não, são dois reinos separados. Um é Judá e outro é Israel. Só que depois, como depois também Judá vira Israel, aí quando se fala Israel, você não sabe o quê. Por isso nós chamamos esse estado lá para cima de Israel Norte. E talvez uma coisa muito boa para a gente entender quem é esse estado é a Bit Umri, né? Ela venceu no primeiro linha lá, a frase está lá, o domínio histórico de Israel Norte sobre Judá, a Bit Umri. Tanto que os anais assírios chamam Israel de Bit Umri até o seu ocaso, até 720. Sempre, Bit Umri significa casa de Umri. Casa de Umri. Tão forte que foi o domínio Umrida que ele ficou na memória. Sabe? Assim eles chamam os assírios. E os assírios é o império, é o que manda, e eles escrevem, né? Para eles, Israel é a casa de Umri. E esse Israel desaparece. E agora o que começa? Esse é o nosso tema de hoje. Como é que a coisa anda aí? Como é que Judá vira Israel? A hipótese nossa é essa daí. Começa com a migração do povo, depois de 720, começa uma deportação de muita gente de Israel, né? Os anais aí falam 27.800, não me lembro, pessoas deportadas, né? Com a queda de Samaria, né? Em 720 ou 722, né? A gente não sabe bem quando, porque um fala que foi Estrabão II que conquistou Samaria e ele começou a reinar só a partir de 720, né? Todo caso é assim. E ele deportou muita gente fugiu. Por quê? Acredita-se que migrou para Judá, para o sul. Não só para Judá, mas também para Edom, para Moab, para o Egito, fugindo da deportação, tanto da capital Samaria como do interior de Israel. Porque Israel é um estado muito maior do que Judá. A população muito grande. E como é que será isso? É que a deportação, pessoal, não é que o pessoal chega lá, invade Samaria e vai lá e deporta os prisioneiros. Não. A deportação começou depois.
Eles conquistam o território e tal, e depois eles chegam anos depois, começa a deportação. Né? A deportação mesmo começou em 716, em 716, 4 anos depois. Né? Quando eles conquistam novos territórios, eles vão lá, assentam pessoas. E, na verdade, não é um bem deportação, assim como a gente, para a escravidão, né? É quase uma transladação de território. Eles conquistam uma região aqui, pegam esse povo aqui, levam para lá, daqui levam para lá, esse para outro, sabe? Vão quase um círculo, uma rotatividade. E o pessoal tem independência, vive livre. Eles querem é que a turma vá produzir lá, plantar, colher e tal, né? E já vou mostrar isso, que a gente já vai entrar um pouco nessa questão mais detalhada. Como é que vivem os deportados, né? E eles são levados para lá. E aí, atrás disso, está todo um processo de assirianização. Tornar toda a população assíria. Porque o território é assírio. Não existe mais Israel, não existe mais Judá, não existe mais o judeu, tal, não. Por isso eles misturam, mas eles deixam eles juntos. Até para perder sua identidade enquanto nacionalismo, mas não em termos de parentesco, tal. Vivem junto, produzir junto, né? E tornar-se assírios. No fundo, é isso aí, né? Então, essa é uma política que eles têm. Não é porque eles vão deportar e os outros depois libertam, eles bem, por que não deportam, né? Não, eles tentam remanejar a população. Na verdade, um pouco essa seria a... Então, muita gente foge porque quer ficar no território e muita gente migra para o sul. Há um debate hoje, assim, grande, né? Bom, hoje já vem mais tempo, que a turma fala, alguns falam, principalmente o pessoal mais jerusalemita, que defende a teoria de Jerusalém, não gosta muito desse poder lá do Israel, na história, não gosta desse Fausto e companhia, né? Eles falam que foi a migração da planície que foi ocupando essa região, né? Essa região rosa aqui que a gente tem aqui, que é já essa divisão do verde lá para baixo é a Baixa Shefelá, e aí para cima baixa, porque está na planície, e o alto já é montanha, e cada vez mais alto. Jerusalém está bem lá na montanha, bem no topo, é a Alta Shefelá. Então, essa região começou a ser habitada. Laquish, essa região aqui, Hebron, Belém, toda que está aí, né? E Beersheba começa também, Bersabé e Arat, principalmente depois com Josias, né? Mas nesse período começa essa ocupação. E Jerusalém começa a crescer, né? Há um boom, a turma fala de 1.000 para 15.000 habitantes, em questão de 10 anos. Né? E eu acredito, de fato, que é a migração de gente do norte, e essa gente traz sua tradição junto, sua crença e tal. E é muito fácil, porque, de fato, há uma proximidade geográfica muito grande, não tem um rio que divide, né? Não tem uma divisão geográfica clara, né? Aqui em Ramal, né, que está mais ou menos, a divisão passa, na verdade, um pouquinho mais para baixo ainda, em Gibeá, Gabaon, aí ali passa a divisão, né, entre norte e sul. Eles falam a mesma língua, mas não só por isso, porque o Moabita também fala a mesma língua, também fala um hebraico, né? Os povos do outro lado do Jordão não é que falam outra língua, falam a mesma língua, com um sotaque diferente, né, um pouco. O norte também. Então, falam a mesma língua. Supostamente é o mesmo Deus, né, em Jerusalém e em Israel, norte, né? Então, isso tudo ajuda a essa... E depois, porque eles sempre dominavam a região, né? Militares sempre estavam aí, então essa interação era muito... Não foi problema. E eles trouxeram. E, pessoal, e não veio só, não foi o povo pobre, principalmente para Jerusalém que foi para lá, foi a classe mais alta. Sabe, foram engenheiros. Israel era muito bom na engenharia. A gente vê isso nos territórios conquistados, né? Quem estudou, né? O Elcio, que estudou muito isso, a engenharia era muito desenvolvida. Das muralhas, dos fossos, dos palácios construídos pelos Umridas, por Jeroboão II, né? Por exemplo, quem já conhece Meguido, né? Quem estudou Meguido,
como é que ela, aquele sistema de captação de água, né, aquele túnel para guardar água, trazer água para dentro de Meguido, sabe? É um negócio, uma engenharia fantástica. São 50 metros escavando para baixo, né? E uns, o que eu vou dizer, uns 70 metros, não, desculpa, acho que uns 30 metros para baixo, estou exagerando um pouco, e uns 50 metros para fora, tudo embaixo da montanha, né? Sabe, é uma escavação incrível, sabe, a engenharia dele. E eles migram para, tudo isso vai para sul, e certamente também escribas, né? Que Judá não tinha ainda escriba, ou se tivesse, muito raro, muito pouco, se tinha, 700 por aí, migra para lá e traz sua cultura. Então, há um desenvolvimento econômico muito grande. Laquish fica o centro da coleta de azeite. Laquish fica, é a grande cidade, Laquish está aqui embaixo, né? Perto lá onde é que está escrito Judá, no lado esquerdo, embaixo, está Laquish. É uma grande cidade, uma grande fortaleza, a maior fortaleza de Jerusalém, e aí uma região muito fértil, na baixa, no início da Alta Shefela, de produção de vinho e principalmente de azeite, né, muito rica, e ali se cria o centro da coleta de azeite, ali em Laquish. E muitos potes de cerâmica foram encontrados aí, né, toda a região coletava aí, e era Jerusalém que dominava isso. Então, você tem um desenvolvimento econômico bastante grande Bom, aí o que acontece? 720, né, era aquele boom a partir de 700, em questão de 10, 15 anos, 705, Judá se revolta contra a Síria, com Ezequias. Eu nunca tive um professor perguntar para mim, ou quando eu era aluno, ou um colega perguntar, por que é que Judá se revolta contra o domínio assírio? Pô, se os assírios é que ajudaram os caras a entrar no mundo, no comércio mundial. Sabe, eu não sei. Eu tenho a impressão, minha suspeita, eu não escrevi isso no artigo, né, que a resposta é por que Judá vira Israel. Uma coisa é quando. Eu trabalho essa questão, mas outra coisa é por quê. E eu não respondi isso. Por que Judá vira Israel? Se tinha todo o privilégio, eu tenho a impressão que foi como é que é, instigação do pessoal que veio do norte. E queria recuperar Israel. Sabe, todo o território. Queria expulsar os assírios de lá e retomar o território. Eu acho que é gente da classe alta que veio de Jerusalém, de Samaria. De Samaria. Essa é a minha impressão. E por quê? Porque Jerusalém começa a ter uma engenharia muito desenvolvida. O Luiz, que está, meu companheiro aqui, ele já andou naquele túnel de Ezequias, lá em Jerusalém. Para construir aquilo lá, para cavar aquilo lá, é preciso engenharia. Tanto é que tem pessoal que fala que foram os asmoneus que construíram esse canal, né? E se de fato foi, né, lá está dito que foi o tempo de Ezequias, não foi encontrar uma placa lá dentro, né? E se de fato foi nesse tempo, eu acho que quem ajudou a construir esse canal foi o pessoal do norte. Não só isso, para fortalecer Jerusalém, para resistir ao domínio assírio. E não só isso, Laquish, né, que era a grande fortaleza, né, lá, que era que segurava o avanço assírio, né, foi a última fortaleza conquistada pelos assírios, né, foi tão importante, né, que o Senaquerib foi lá e fez um desenho, como é que é, um quadro enorme, né, de, sei lá, 30 metros, né, em alto relevo no palácio dele, né, que se encontra hoje no Museu de Londres, né. Os ingleses roubaram de lá, né? Lá quando eles encontraram o palácio lá em Nínive, né? Escaparam lá, levaram tudo para lá. No Museu de Jerusalém só tem uma cópia, né?
Tanto é que eles fizeram que o rei, porque ele, quando conquistou, foi a última conquista, né? Nessa rebelião de Ezequias, de Senaquerib, foi conquistar Laquish. Quando ele conquistou Laquish, ele foi lá negociar a rendição de Jerusalém, de Ezequias. Ele teve que se render. E o curioso, por que eu falo Laquish? Porque Laquish se tornou uma fortaleza enorme, com muralhas, sabe, quase inconquistáveis, né? E o Senaquerib faz os desenhos lá, ele não, lá, o artista dele, conquistando na luta o pessoal subindo a muralha de Laquish. E eu acho que quem ajudou a construir isso aí, a muralha de Laquish, foram os engenheiros de Israel. Sabe, então todo esse ambiente, e aí é que começa o primeiro período, primeira etapa da da assimilação da cultura israelita pelos judeus, ou pelos judaítas. Aí cada vez vão mais se identificando com Judá. Tudo bem? Só que o que acontece? Quando Jerusalém, depois da derrota de Ezequias, lá em 705, 704, na verdade, o território de Jerusalém, de Judá, é totalmente diminuído. Laquish, né, é destruída, desaparece, não tem mais nada, e o centro da coleta de tributo passa, então, para Asdod. Asdod ou Asquelon, acho que é Asdod. E Jerusalém fica reduzida a uma pequena cidade, a cidade lá de Jerusalém, e aí nasce um outro centro de coleta de tributo, que vai ser Ramat Rachel. Interessante isso, né? Aí começa uma outra história, aí eu já escrevi escrevi isso a partir da pesquisa do Det Lipschitz, principalmente. Né? Ramat Rachel, nós já trabalhamos, o Luiz também já foi lá, e essa história e tal, né? Vira lá o centro da coleta de tributo de Jerusalém, e fica reduzida, né? Como é que ele sabe? Porque daí para frente os potes de cerâmica encontrados para coleta de tributo só são 90% são de Jerusalém, de Ramat Rachel, de Jerusalém, e de Masfa, um pouco lá para cima, né? 10 quilômetros para cima de Jerusalém. E aí fica reduzido esse território, bem pequeno. O mesmo que vai ser também no pós-exílio, né? Opa, eu tenho que terminar, eu tenho que ir mais rápido. Tudo bem? E o segundo momento, pode trocar para mim, por favor, quem está comandando aí, isso, obrigado. O segundo momento, ainda está isso atrás, foi no período do Josias. Porque depois, aí, com a chegada, com a derrota de Ezequias, muita gente, judeus, os judaítas são também deportados, né? Então, isso vai ser a segunda. E essa interação, ela também, essa é uma outra etapa, interação israelita e judaíta, ela acontece também no exílio, ou nos lugares para onde eles foram deportados. Sabe por quê? Porque o primeiro que tem muito israelita em Jerusalém, depois que a derrota lá de Ezequias, em Jerusalém, e para eles, Judá e Jerusalém, Samaria, essa região, é tudo a mesma coisa, tem pouca diferença, sabe? E eles, a princípio, pelo que se sabe, o pessoal foi assentado junto, no mesmo território, né? Que são territórios novos conquistados, eu coloquei aqui para baixo, estou indo um pouco mais rápido, né? Ali no 2 Reis 7:6, que fala que foi em Halá, Rabor e no rio Gozã, cidade dos Medos, né? Que eram todas cidades novas, e trouxeram gente de Cuta, Avá e Hamat, né, para habitar em Israel, ou, principalmente na região de Israel, né? Isso fala lá da deportação do norte, né? Então, ali havia uma integração entre eles lá, havia comunicação entre Jerusalém, o pessoal que ficou em Samaria, que ficou em Jerusalém, com os deportados, porque cada ano o pessoal tinha que levar tributo para lá, pagar o tributo, ia em caravanas, né? Então, e lá as lideranças, por exemplo, em Jerusalém, eram domesticadas pelos assírios, né?
sabe, dos deuses assírios, das grandezas assírias e tal, sabe, para depois divulgar isso no seu reino. Então, havia uma interação bastante grande, próxima, né? E o pessoal foi levado para lá, né? Como diz aqui o texto, sobe um pouquinho, porque eu estou indo um pouco mais rápido, desce um pouquinho mais, por favor, quem está cuidando aí. Eu coloquei aqui Gezer e Hadid, né, lá embaixo, é o lugar onde os deportados, houve mais desenvolvimento, onde os deportados dos territórios conquistados foram levados, né? Isso, obrigado, já. Não mudou. Alguém pode mudar lá? Está mudando? José Luiz, está conseguindo? Acho que ele não está. Opa, agora sim. Então, aqui, olha o que está escrito aqui para a gente entender. Está lá na Bíblia, né? O que o Senaquerib diz para o povo lá em Jerusalém, para o povão. Não escuteis Ezequias, eis que assim diz o rei da Síria. Fala o emissário do rei do Senaquerib. Façam comigo a bênção e saiam até mim, e coma cada homem de sua cepa e cada homem de sua figueira, e beba cada homem água de seu poço, até que eu chegue e tome vocês até uma terra como terra de vocês. Pegue vocês e leve a vocês a uma terra como terra de vocês, terra de cereais, de mosto, terra de pão e vinhas, terra de oliveiras e mel, e vivereis e não morrereis. Não escuteis a Ezequias, eis que ele incita vocês, dizendo que Javé vai salvar vocês. Então. Quer dizer, aqui, claro, isso aqui é propaganda da realeza. Mas, no fundo, olha, então levar você para a terra prometida. Onde é que tem vinho, tem cereais, onde é que tem oliveira, onde é que tem mel, né? Então, eu vou levar vocês para plantar lá. Para uma terra. Não vou levar vocês para ser escravos, né? Para ser o que são aqui, praticamente. Trabalhar e comer, viver e produzir, e eu pego uma parte da colheita de vocês. Mais ou menos isso. E mais ou menos assim também foi. A Cecília, talvez, acompanhando a gente, é que ela está desenvolvendo uma tese dela, né, bem interessante. Ela tem uma pesquisa ampla, e nós precisamos trabalhar, explorar muito mais o Império Assírio para entender Judá, sabe, nesse início aí. E eles têm muita informação lá, e ela está desenvolvendo uma tese que fala de que entre os deportados no norte, né, de Israel Norte, começa uma tradição do exílio, da volta do exílio, da volta do exílio. E que o exílio que depois acontece no sul, e toda a teoria do exílio, ela já tem raiz no norte, ou da população que foi deportada no norte. Isso é muito interessante, sabe? O povo quer voltar, tem a expectativa de um dia voltar. E tem 100 anos depois, né, Judá foi deportado, 60 anos depois o pessoal voltou. 100 anos depois, mais ou menos, a deportação, 612, né, Nínive invadida, e acaba Nínive e o povo pode voltar. Não sei se teve gente ainda que voltou, né, mas é possível, né, ou pelo menos a tradição estava aí. Tudo bem, isso eu queria fazer um intervalo aqui, mas não dá porque o tempo já tenho 10 minutos no máximo, né. Tudo bem, Luiz, eu vou concluir o período persa, né? Ou você quer que faça um intervalozinho? O que você acha, Luiz? Não, Ademar, tudo bem, tá indo bem, né? Só aproveito, então, um pequeno intervalinho aí para agradecer todo mundo que está acompanhando. Nós temos uma audiência aí que vai, né, como acontece com as lives, vai de norte a sul, né, do Oiapoque ao Chuí, toda a gente aí mandando boa noite, cumprimentando, muitos cumprimentos para você, Ademar, cumprimentos para a Bib, né, por estar fazendo essa série de lives. E aí a gente aproveita, pessoal, né, visitar a página da Bib, depois, nós vamos colocar depois na tela, né, mas lá, então, nossa programação é ter várias lives, né, praticamente nós vamos ter uma live por mês, né, para ir encaminhando, assim, e para a gente estar presente, né, nesses tempos de pandemia, que a gente não pode se encontrar presencialmente para fazer a nossa assembleia, nosso seminário, simpósio, a gente vai estar tentando chegar mais perto dos associados, partilhando
essas lives que o pessoal prepara e com tanta eficiência traz para nós. Então, acho que você segue um pouquinho mais, Ademar. E no final aí eu passo as perguntas. Nós temos aqui algumas perguntas, mas eu acho melhor deixar para o final, então. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigado, Luiz. Legal fazer esse. Siga em frente. Porque aí o pessoal descansa aí, né, escutar essa voz aí, não, que não para, não. Legal. Então, é curioso como é que nos textos bíblicos, eu trabalho isso não bem desenvolvido, mas ainda dá para trabalhar mais, né? Se você estuda lá Isaías, livro de Isaías, no exílio da Babilônia, tal, você percebe ainda uma linguagem, eu coloco alguns textos aí, uma linguagem que define bem claro um grupo de Israel e grupo de Judá, sabe? Anciãos de Israel, anciãos de Judá, tal. Chega um momento que essa distinção não existe mais. De repente se fala de Judá só como território, na linguagem. E o povo vai ser Israel. Antes se falava Judá, né, como população. Depois, lentamente, a gente nunca se deu conta, eu quando fiz um pouco essa pesquisa, percebi, Judá vira território, e não mais povo, e o povo leva o nome de Israel, o povo de Judá. Sabe? E aí você não fala mais em dois grupos. Né? Bom, eu tenho que chegar ainda no pós-exílio. Na volta do exílio, nós vamos ter outra realidade. Isso também é muito importante. Judá de antes, de agora, não é mais a Judá de antes. Samaria continua lá em cima. Os samarinos, né? Os samarianos, eles continuam lá, eles não foram deportados em 580, né, como Judá, né? Lá a população continua. E Samaria é muito maior, muito mais forte do que Jerusalém, desde o princípio, Samaria depois, mesmo durante o período persa. A cerâmica encontrada lá de comércio em Samaria, sabe, é muito maior, sabe, quase de 10-1, 10 não, mas digamos de 6-7-1, comparado com Jerusalém. E tem um pessoal que está fazendo uma pesquisa aí desse período, o Mar é um deles, o Renato está entrando, né? O Mar também mostrou isso. Olha, no início, esse conflito, animosidade, como é que é? Esse conflito mostrado na Bíblia entre Jerusalém e Samaria, os samaritanos, chamado depois samaritano, não é verdade. Parece que há muita integração aí. Inclusive, há dois templos, né, de Jerusalém e do Monte Garizim, são templos enormes. E na minha compreensão, o de Garizim é muito maior do que o de Jerusalém. E dois cultuam Javé, e é aceito, né? Um dia o Mar vai falar disso aí, né, com calma, essa pesquisa. Eu não quero aí roubar a pesquisa dele, né? Mas, em todo caso, a gente já tinha percebido isso, por isso a gente pediu para trabalhar esse tema, né? E tem inclusive, o próprio Pentateuco, né? Que é outra história, né? E há uma interação. A briga começa com os asmoneus. E asmoneus só 165 para frente. 135, na verdade. E aí começa uma disputa grande quem é o verdadeiro Israel, na verdade. Monte Garizim, lá em cima, os samaritanos já que são eles. Judá diz que são eles. Né? E tem lá o texto, eles se dizem israelitas, mas eles nem povo são, né? Inclusive, por quê? Porque há uma expansão do território com os asmoneus. Eles começam a tomar os territórios do norte. E começam a empurrar para trás, né? O pessoal do norte, não do norte, todo lado, né? Por primeira vez, Judá se torna um estado independente com os asmoneus. Né? Isso é muito forte, tanto é que em 128, né, invade
lá no norte e queima lá o templo do Monte Garizim. Né? E aí se conta uma história, né, como um único povo que é Judá desde o princípio. A gente não sabe bem quando começou essa história. Ela começou sim, o PAN Israel começou com Josias. Lá eu pulei um pouco essa parte, porque a gente começa a correr, né, e aí já deixa a coisa para trás, né. Segundo momento forte, né, foi com Josias, o PAN, ele cria a teoria do PAN Israel. Sabe, de que tudo pertencia a Judá antes, com Davi. Ele não conseguiu fazer isso, né, mas ele criou a teoria. Tentou conquistar alguns territórios, conseguiu, parece, né, mas criou a teoria. Né? Josué está atrás disso também. O Josué tem muita a cara do Josias, né, e ele criou então, isso aí, e depois essa teoria foi crescendo, né, e ela foi assimilada, no nosso modo de entender, com os asmoneus. Desculpe que eu corri no final, mas o que é atrás disso aqui? Isso aqui não é para desconstruir histórias, e não é para desmentir a Bíblia, não. É mostrar a riqueza da Bíblia, a complexidade da própria Bíblia, né? Isso é bonito, de como ela vai sendo construída. E a gente vai percebendo isso também. Conceitos como os filhos de Israel, né? Os hebreus, né? São todos conceitos que estão ligados a essa integração, né? Que num momento Judá vira Israel e assume, assimila a cultura toda ela em Judá. A questão das divindades, isso é um outro tema que precisa ser trabalhado ainda, né, de Jerusalém, né, a Suelen trabalhando, estou desafiando ela para trabalhar a questão de Jerusalém, quem era o Deus em Jerusalém antes de Javé. E eu estou descobrindo outras coisas, aí, estudando o Garit, né, um dia a gente vai falar disso aí, né? Sobre Jerusalém, interessante isso aí. Que divindades, a questão das divindades também é a mesma, essa mesma dimensão, não é só um Deus desde um princípio bonitinho, que vem de fora e tal, não. É toda uma mistura aí. Isso é característica do povo, né? É aquela teoria da longa história, né? Não é nenhum movimento, acontece, surge sozinho, né? Nenhum evento, ele sempre está integrado, né, na diversidade. E nós somos assim também. E a gente tem que estar aberto à diversidade. Legal, pessoal. Obrigado aí por aguentarem, né? Vamos continuar trabalhando esse tema, né, de Israel e Judá, né? A gente trabalhou muito Israel no passado, hoje estamos também trabalhando Judá, para compreender melhor a própria história bíblica. Obrigado. Desculpem se eu queria falar só meia hora, mas a gente acabou falando 1 hora. Tá bom. Nada, obrigado. Nós que agradecemos, Ademar. Nós que agradecemos essa partilha aí das tuas pesquisas, teus estudos, né? Quem quiser, né? Você já mencionou um artigo com esse tema, foi publicado na revista Pistes e Praxis, né? Então, é acessar a página da PUC do Paraná ou digitar mesmo no seu buscador aí na internet, né? Revista Pistes e Praxis. E aí vai levar lá para a página da revista, na PUC, daí você procura pelo número. O artigo do Ademar saiu na revista Pistes e Praxis, número 12, de 2020, ano passado, que tem a temática História e Arqueologia na Bíblia. Então, lá tem um artigo com essa temática, tem ainda alguma bibliografia a mais, lá está um texto com mais detalhes, né? Então, Ademar, também temos gente, né, você viu aí na tela, eu acho que é a Maria Lujan nos cumprimentando, a Bíblia, Argentina. Né? Então, nós temos gente da Argentina, temos gente da Espanha, temos gente de diversos lugares aí nos acompanhando. Essa é a vantagem das lives, né? Elas vão muito mais longe do que a gente poderia ir, assim, num momento desses, né? Pessoalmente. Muita gente do CEBI, da ABIB, né? É muito bom. Então, também agradecemos a todo mundo que nos está acompanhando, está mandando as suas saudações, né?
E vou passar um pouquinho para as perguntas aí. Eu vou primeiro passar duas, Ademar, que são um pouquinho assim, meio fora do tema diretamente, né? Mas você vê aí se dá para dizer umas duas palavrinhas. Depois nós estamos chegando várias perguntas aí que depois eu repasso mais, né? Então, a primeira pergunta é: o nome de Israel, Israel, tem a ver com os patriarcas? Essa é uma primeira pergunta que chegou. Uma outra, não sei se a gente tem muito a dizer sobre isso, né? Quais foram as primeiras cidades, né? Penso que deve estar se referindo aí ao território de Israel e de Judá. Mas diga lá algumas palavras, se você quer, sobre essas duas questões aí. Legal, legal. Então, Depois tem mais, viu? Procure ser sim, sintético aí. são perguntas. Então, Israel tem a ver com os patriarcas, com um deles, com Jacó. Né? O Jacó, lembra lá que ele está lá em Penuel. Então, lá ele, na briga lá, o Agostinho foi tema de trabalho de uns alunos meus lá do mestrado dele, né? E é uma tradição muito antiga lá, que migrou de lá, provavelmente para Silo, aquela região, né? Deus. E o Jacó vem daquela região. Jacó é daquela. E o Jacó é o patriarca mais antigo. Não é Abraão, não. Abraão é do século V. Né? Abraão é do século do exílio da Babilônia. Né? Ele sai lá de Ur. Ur é o grande centro babilônico, cultural babilônico. Né? E a tradição mais antiga, que vem do norte, é Jacó, e ele está ligado a El, culto a El. Aí tem sim. Só que o culto a El é muito anterior. Né? Aí vem a palavra Israel. Né? É muito anterior. Está lá já o Ugarit e tal, né? E etc, etc. Mas, respondendo a tua pergunta exatamente assim, está ligado ao patriarca Jacó. É todo um trabalho que é uma tradição que migra depois para o sul e tal. Outra pergunta, cidades mais antigas. Bom, tem várias, né? Várias referências. Naqueles vídeos que a gente fez há uns anos atrás sobre Israel, né? A maioria são das cidades antigas mesmo. Está lá Gezer, está lá o que mais? Arad, Beersheba e tal. Mas eu diria assim, como cidades importantes nesse período aí são Gezer é uma, Siquém. O mais importante aí para Israel é Siquém, aquela lá em cima, né, que tem a revolta de Labaiú, tal, das cartas de Amarna, né? Megiddo foi sempre uma cidade muito antiga, que na verdade é uma fortaleza, a cidade também é uma fortaleza, Megiddo, Siquém, Gezer, né? E tantas outras lá, Gibeá, Gibeon, um monte. Jerusalém também é antiga. Né? Já a gente tem história dela desde o século XIV. Jerusalém. Então, que eram cidades-estados. Tudo isso eram cidades-estados antes. Cidade-estado é um pequeno reino. Né? Cidade com um reizinho e com um exército dominado pelo Egito. Um montão de cidades. Né? Tem Gaza, que está lá ainda, Asdod, Bet-Shemesh, Laquish também está lá, todas são cidades antigas, várias das que estão aí. Outra, então, obrigado. Que temos a pergunta do padre Cleodon, que é membro da diretoria, o homem do dinheiro da diretoria da... faz parte da secretaria da ABIB, né, padre Cleodon. Não seria mais interessante dizer que Israel se tornou Judá? Está aí no quadro, né? Por que o contrário? E a outra é do Alfredo, que foi conosco lá para entrar nos buracos lá de Israel, né? Alfredo Gomes da Costa Filho. Já podemos afirmar que o norte era mais próspero que o sul? Se sim, quando surge a ideia que o sul é o tal, né? Que é a ideia que aparece no texto bíblico, né? São essas duas aí. Aqui está o José Luiz, que conseguiu localizar, colocou interessante aí nessa área. Tela. Então, sim, pode ser, né? Israel se torna Judá e tal, mas Judá, porque Israel desaparece, digamos, daquele Israel, mais ou menos desaparece, né? E aí sobrevive
Judá. E Judá vai absorvendo, né? Mas pode ser também isso, né? O processo, Israel vai se tornando Judá. É porque eu falo que Judá se torna Israel porque quem fez essa absorção foi o Judá, que continua depois, né, existindo como Estado, né? Mas dá para entender assim também, Cleudão. Sim. E aí acho que isso é importante para a gente aprender quando se fala de Israel e tal, e a gente usa sempre a expressão Israel Norte, né, que a gente cunhou essa expressão, mas para fazer essa distinção, né. Outra pergunta era, Israel sempre era mais como é que era mais poderoso, né, e quando a ideia que Judá era o tal. Então, sabe, Alfredo, quando você tem a caneta na mão, você é o tal. Ou quando você tem um microfone na mão, você é o tal, né? Você fala mais alto que os outros, né? E quem registra a história puxa aí a brasa para sua sardinha, né? Ou a sardinha para sua brasa. A brasa para sua sardinha, né? Então, eles escreveram isso, né? Para defender a si mesmo. Isso é muito normal de um povo. Não é má intenção e tal, não. E que bem que fizeram isso, porque senão teria se perdido essa história toda, né? A história bíblica é exatamente isso, né? E eles escreveram e contam, né, a partir, e não é de um momento, é uma coisa assim, uma tradição muito lenta, que no final nem eles não sabem mais, né? Eles contam uma história depois que eles aprenderam, né? O pessoal fala, uma vez eu dei um curso lá, a hermenêutica do Antigo Testamento de Jesus, né? Eu falei, Jesus estava errado aqui, né? Se enganou, né? Mas era a história que ele conhecia, né? Que chegou até ele, né? Muito interessante, né? Imagina, eu corrigindo Jesus, esses biblistas são previdentes, né? Tá bom, é isso, né? Então, porque eles escreveram a história no final, e ela principalmente bem no final, né? E aí, isso é muito interessante ainda, de que tem que ver do Pentateuco, né? E o pessoal do norte também vai ter um Pentateuco, né? E a gente precisa estudar o Pentateuco samaritano para também entender o próprio Judá. E quando começaram a escrever, já não tinha mais, né? Aquele grande reino de Israel lá, a casa de Omri, tudo tinha sido totalmente destroçado pelos assírios, né? Então, Judá se sentiu como, digamos assim, o portador do legado, né, de todo esse povo aí, e juntou as histórias, né? Sim, mas eles trazem memórias muito interessantes, né, do norte. Claro. Coisas assim, por exemplo, o pessoal escreve sobre Gat. Eles começaram a escrever lá no século VII. Eles escrevem que Gat era a capital dos filisteus. E Gat foi destruído em 840. Sabe, não existiu mais depois. A memória, sabe, são coisas assim muito impressionantes na Bíblia, sabe? Então, Ademar, o Aquiles Martinez, nosso companheiro também, ele está perguntando o seguinte... Está nos Estados Unidos, não é? Está nos Estados Unidos, isso, está nos Estados Unidos. Isso aí. Ele também está presente aí nos acompanhando. Ele gostaria de alguns resumos. Quais são os principais argumentos para falar, então, a defender a proposta, né, ou essa ideia de que Judá se torna Israel, né? Quais seriam os principais argumentos? Uma espécie de resuminho. Sim. Bom, para falar, né? O professor falou demais e faltou aí, verdade. Isso é um pouco, cada um tem seu defeito, né? Mas acho que o ponto de partida são dois reinos que surgem separados, sabe? E se eles surgem separados, e isso é muito claro, né? A arqueologia mostra isso muito claro, né? Se eles surgem separados, em algum momento eles têm que se tornar juntos, eles se tornam juntos, porque no final um passa a ser o outro também. Então, o ponto de partida é esse, que são separados. E aí, quando que eles se tornam um? Quando que Judá vai se tornar Israel? Ou Israel se torna Judá, né? Não, eu acho que porque o Judá continua, né? Então, acho que mais Judá que se torna Israel, né? Absorve. Então, tem esses momentos. Qual é o primeiro momento? Período assim, de Ezequias, ali, 720, quando há a migração para o sul. E eles levam toda a tradição e
e eu acho que ele tem muita influência. Tanto é que a filha a nora, espera um pouquinho, a nora do Ezequias, esposa do filho de Ezequias, é de uma região do norte, de uma cidade, sabe? Que o filho dela depois vai ser rei, né? Em Judá. E ela é do norte, possivelmente de grupos que migraram, sabe? Então, esse é um primeiro momento que começa a integração. O segundo grande momento é com Josias, sabe? Quando ele cria mais a ideia do pan-Israel. Mas aí já tem muita coisa que já aconteceu. Assim, isso é em Israel. Tem um terceiro momento que é anterior, que se estende até o pós-exílio, que é a integração no exílio. Sabe, o povo exilado vive junto. Lá, judaítas e israelitas vivem juntos e são integrados, sabe? E provavelmente gente de Jerusalém, em 704, israelitas em Jerusalém também foram deportados. E vieram migrar lá de cima, e não só em Jerusalém, mas gente que morava no campo, né? Em Judá, como judaíta, digamos assim, eles são deportados, e vai tudo junto. Então, essa deportação, lá no exílio, eles também, ou nos lugares que foram deportados, também tinham essa integração. Viveram juntos e viraram praticamente um povo só. Sabe? E aí, na volta do exílio, Israel, né, Judá já é Israel também. Já se define como Israel, como povo. Né? Mas, viu, Aquiles, ainda tem que explorar, né? Ainda as coisas, e são hipóteses, né? Sabe, dessa integração, documento, né? Então, outras coisas, as tribos e tudo isso, né? Desculpa, já emendando aí uma pergunta do Matheus Silva, né? Podemos dizer que houve raízes desse pan-israelitismo no reinado de Jeroboão II, né, que também abarcou praticamente toda essa região, né, incluindo Israel e Judá. Quem que faz essa pergunta? Pergunta é o Matheus Silva. Matheus Silva está aí na tela, né? Boa pergunta, Matheus. Raízes do pan-israelitismo já no Israel Norte, né? Só que daí seria, então, numa outra perspectiva. Seria na perspectiva de Israel, do Norte, não na perspectiva judaíta, né? Que se chama Israel, mas estaria centrado no Templo de Jerusalém, no começo, talvez, pensando ainda na dinastia davídica, né? Então, sim, aí tem uma questão, tem uma teoria nova aí, viu, Matheus, e o pessoal... sim, de início, a ideia do pan-Israel, ela inclusive, o Coisa trabalha uma teoria lá, o Israel Finkelstein, né, que o livro de Josué, ele tem um col, que eles falam, né, um centro que vem do norte, que fala da tradição pan-norte. Sabe, porque o Josias é pan, né? Ele integra todos os territórios. Mas tem uma parte lá, eu não lembro qual é exatamente esse capítulo, se eu vou lá dar uma olhada, eu sei, e fala isso. E uma nova teoria dele, eu gosto de Israel porque ele ele fica mexendo e vai mexendo, e uma vez ele erra, mas outra vez ele acerta ou chega perto, né? Ele trabalha como centro, viu, Luiz, ajudando aí, como centro, como templo central, Kiriat Yearim, onde estava a arca. Ele fala que essa de início ela é uma tradição do norte. Kiriat Yearim, que o Aquiles ajudou a escavar, né, há 2 anos atrás, né, ali, isso é a hipótese dele, mas é interessante que o Jeroboão, porque o muro é de Jeroboão, que construiu ali, em Kiriat Yearim, e ali que é pertinho, Kiriat Yearim, né, que estava a arca, perto de Jerusalém, inclusive, e onde encontraram, aí que ali havia um templo construído por Jerusalém, por um centro e um templo, por onde estava a arca, né, um santuário, por Jeroboão II, para aglutinar essa região toda.
como sempre. É interessante, né? É bom explicar. Aqui a gente poderia... Isso tem muitas pistas, né, para pesquisa, porque o núcleo mais antigo do livro do Deuteronômio, ele veio do norte, né? Mais ou menos é um consenso entre os pesquisadores que o capítulo 12 a 26, né, conteria as partes mais antigas do livro do Deuteronômio e ele teria se originado no norte, né? E poderia ser, né? Poderia ser já, e no livro propõe a centralização do culto a Javé em um santuário central, né? Só que o livro do Deuteronômio nunca menciona o nome desse lugar que teria sido o lugar escolhido, né? Como ele vai ser redigido em Jerusalém, depois da destruição de Israel, né? Então, ali vão colocar Jerusalém, mas pode ser que, originalmente, ele se referisse a um santuário nortista. Poderia ser no Monte Ebal, né? Os únicos dois locais geográficos citados no livro do Deuteronômio são Garizim e Ebal, né? Poderia ser Kiriat Yarim também, não sei, né? Mas ok, a gente precisa ir atrás dessas coisas, né? Então, Ademar, aqui tem mais umas perguntas agora, mais assim, indo um pouco, volteando o tema, né? O Manuel Gomes, por exemplo, pergunta, Davi e Salomão, então, reinaram sobre o pequeno Judá? Eu acho que isso também pode falar um pouquinho, né? E aí tem a pergunta do Friso, se podemos encontrar reflexos do período de Neemias e Esdras na teoria do Judá que vira Israel. Aí, então, está aí na tela, né, a pergunta do nosso companheiro Friso. Então, a questão do Davi e Salomão, né, uma coisa certa, né, o Davi construiu uma dinastia que foi quebrada lá pela poucos anos, né, pela Atalia, né, mas ela sobreviveu até o final. Sabe? E a estela de Dan prova isso, né? Tem a casa de Davi. Isso. Então, ele existiu e tinha um reino em Jerusalém, né? E essa dinastia sobreviveu. Do Salomão, eu estudei, o Salomão está no primeiro Reis, eu estudei bem esse semestre, estou escrevendo sobre Salomão. É tudo pós-exílico do Salomão. Desculpa, todo o templo, né, toda a grandeza ali é incrível, sabe, do Salomão. Tudo aí do pós-exílio, essa coisa toda do Salomão. Essa grandeza, tudo isso é bonito, né? Deus, sabe, sem fim, né? Então, do Salomão a gente não tem rastros, nenhum. A gente não acha rastros, né? Claro que havia um sucessor, pode ser que era um Salomão, e não sei como é que é isso aí. Mas nós não temos rastros fora dele, né? Davi, sim. Então, era um reino menor. Né? E os Josias torna ele grande depois, literariamente. Né? Pela caneta, ele constrói um grande reino. Né? Mas é uma dinastia que começou, né? E o curioso é isso, né? Que eu falava lá de Gat, né? E o Davi estava nesse ambiente de Gat, os filisteus, né? E essa tradição se guardou, né? Do sul, região sul, né? Aí é um tema bastante polêmico, né? E amplo, que eu não quero entrar. Qual era a outra pergunta ali do... A outra pergunta é a do Friso. Essa que está na tela agora. Aí. Aí, obrigado, Friso. Então, acho não. Esdras e Neemias já está consumado, né? Ali começa uma briga grande. Nós temos uma tradição mais antiga de Esdras, parece, antiga, mas temos uma boa parte que é bastante recente, parece. O livro do Israel lá trabalha isso que está sendo publicado pela Paulinas, né, e que é para sair no Congresso da BIP. Trabalha muito essa questão, né, um núcleo mais antigo de Jeremias e um núcleo bem mais recente, né. Mas aí, no núcleo mais recente, nós já temos a briga forte entre Israel e Judá e os samaritanos, sobre quem é o
é o Israel verdadeiro, né? Sabe, aí tem toda já uma briga, aí já está consumado, né, a história lá, né? Lá tem mais conflito do que amizade entre eles, né? E parece que era um período bem anterior, segundo as pesquisas que os alunos estão fazendo aí, essa animosidade não existia no início, e que havia uma integração, inclusive, de trabalho mútuo. Inclusive porque pertencia à própria Judá, era parte da província da Samaria, né, nesse período. Isso. E também toda a pobreza lá, o Odete mostrou, sabe, que Jerusalém não se encontra no período persa, sabe, questão de cerâmica, não acha? Não tem? Acha muito pobres, acham uma cumbuca numa casa, coisinhas assim, né? Muito. Segundo isso estou dizendo o que o pessoal está apresentando, né? Mas parece que já Esdras e Neemias, se a gente joga mais para frente, né? Final já do século 2, 3, né, essa ideia de Judá ser Israel já está consumada, né? No texto tu fala um pouco, Ademar, sobre a expressão filhos de Israel, né? Tu chegou a ver o texto do Sandro Galassi? Ele tem uma discussão sobre isso, só que ele coloca, acho que mais no período de Ezequias e de Josias, né? Você parece que coloca isso um pouco depois. Eu acho que é depois. Filhos de Israel, já como Israel, pensando nesse Judá que virou Israel, né? Referindo-se tanto às tradições e os povos de norte e sul. Está muito forte no início do Êxodo. Uhum. No livro do Êxodo. No livro do Êxodo que tenta dar uma costura com o Gênesis, né? Aí surge Ben Israel. Antes você não fala, você não vê lá para trás. Ben Israel, né? Só daí para frente. E aí, toda vez que aparece Ben Israel, pode olhar lá, ele tem essa ideologia atrás. Muito própria de Judá. Quem me chamou a atenção disso foi o Thomas Romer, pesquisa dele. Ele chamou a atenção e eu fui atrás disso, né? Também fui. Tanto é que tem um menino lá que quer começar o mestrado, eu desafiei ele, coitado. Não sei se ele está me escutando aqui. Coitado. Ele pegou um tema bem difícil, que é falar da tradição da costura entre o Gênesis e o Êxodo. Como acontece isso, sabe? Porque, na minha compreensão, o Pentateuco está dividido em duas partes. Um é Patriarcas, Êxodo, e outra é Moisés. Êxodo, Patriarcas, Gênesis, para trás. Primeira parte, a segunda parte é Moisés, que vai até o início do Êxodo, até o final a história de Moisés e tal, entrar a conquista, até o Deuteronômio. E ali tem uma costura entre as duas tradições. Bem forte. Bem interessante. Muda completamente o discurso do Gênesis, do início e isso acontece bem tarde. Bem no final, quando o Pentateuco está sendo fechado, né? Essa costura das duas coisas. A gente está trabalhando o povo aí, né? Para depois a gente aproveitar a pesquisa deles. Isso mesmo. Então, tem pessoal perguntando aqui sobre teorias sobre o exílio, né? A Patrícia Guernelli Palazzo, ela perguntou se poderia falar um pouquinho mais sobre as teorias do exílio. Talvez você falou nas deportações, né? Aí eu não entendi que... Patrícia Guernelli Palazzo. Pode falar um pouco mais sobre as teorias do exílio? Não sei, talvez as questões das deportações, né, Ademar, que a gente conhece mais, estuda mais, né? A deportação dos judaítas, né? Realizada pela Babilônia. Não fala tanto das outras deportações, né? Não sei se por aí se poderia ir, né? Em princípio, tem duas grandes deportações, né? 597, 98, 587, 11, 10 anos depois, né? Duas deportações, e parece, isso é informação de Bíblia, 582, né? Com Godolias, quando ele é morto e tal, né? Há uma rebelião interna lá dos sucessores ou da realeza, né? Davídica, querem retomar o reino, né? Isso. Talvez sua pergunta vai, eu não sei, vai mais na questão da terra vazia, né? Tem uma teoria, quantos foram deportados? Pode ser. Não foram, né?
Então, se fala da terra vazia, parece que a terra não estava tão vazia assim, né? Ou foi mesmo vazia, todo mundo deportado. É verdade que muita gente morreu na guerra, né? Muita gente. O povo pobre não tem defesa nenhuma, né? A deportação foram, pelos cálculos lá, 5.000 pessoas, né, de Jerusalém. Não mais que isso, um pouco mais a pessoal da cidade, né? E o pessoal do campo, muitos são levados, vão para a guerra, né? Levados para a guerra, morrem e tal, né? Mas também teve muita gente que ficou, né? Parece. E aí tem toda uma questão, né? O que acontece com o povo que fica, né? O Tércio desenvolveu um trabalho bonito lá, fala da teoria da misericórdia, sabe? Da casa, da teoria da casa, quando não tem mais o templo, né? Continua em Judá, como isso continua. Né? Aliás, nós precisamos, todo esse trabalho pós-exílio, a gente precisa reconstruir quem é Judá. Quem compõe a população judaíca? Não é tão simples assim. Não é o pessoal que vem de fora, tal, sabe? Quem é a população de Judá? Quem vira Judá depois, né? Gente que fica, gente de outro que vem de fora, moabitas, edomitas que estão na região, pessoal do norte, sabe? Pessoal da planície. É uma mistura. E, novamente, não é um povo que vem todo junto com os puros, né? O da Golá que vem. Eles querem dominar, mas é uma miscigenação. Isso. Tudo bem? Uhum. Tudo bem. Outra é... Bom, aqui também pergunta assim, reconhecendo, né, o José Roberto Bertagnoli, reconhece que descobertas arqueológicas trazem muitas novidades, né? Qual foi a última descoberta? Estão sempre escavando, sempre descobrindo coisas novas, né, num lugar, no outro, né? Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso. É outro tema, né? Tem sempre surgem coisas novas. Né? Aliás, antes de falar das cidades antigas, né? Azor, né? A gente tem que escavar, ir mais atrás da cidade na Jordânia, sabe? Isso. Como é que chama lá? Tel Motza. Isso é uma das últimas descobertas. Tel Motza, que está perto de Jerusalém. 10 quilômetros, né? O Mário, o nosso Carlos Mário, né? Ele é colombiano, ele fez a apresentação do dia sobre o Tel Motza, né? E que está junto de Jerusalém. E do período chamado da dinastia davídica, Salomão e tal. E o que encontraram? Um templo enorme lá. Nós temos que ir lá visitar aquilo lá, Luiz. Olha, deixa o casamento lá, da festa da tua esposa lá, vamos lá visitar o Tel Motza. Descobriram um templo enorme. O que faz esse templo junto ao templo de Javé, de Jerusalém? Bem próximo de Jerusalém. Sabe? E com divindades diferentes, totalmente diferentes, né? Bom, aparece lá um Deus num cavalo, né? Assim, um cabeça, né? Parece que está montado num parado, sabe? E enorme, sabe? Eu acho que é muito maior que o templo de Jerusalém. Sabe? Tem, se não me engano, 20 por 12, sabe? É grande para a época, sabe? Muito grande. Aí, então, uma das descobertas, e o Oded Lipschitz, você quer ir lá, quem foi que perguntou lá? Boa pergunta, viu? Quiser ir lá escavar em Tel Motza, o Oded vai coordenar, o Oded que estava conosco, ele é muito amigo da gente, o Luiz conhece ele também, né? Nós fomos lá em Azek, ele sempre quer que a gente vá para lá, só que nós vamos sempre para Megiddo, ele fica bravo conosco, né? E ele vai coordenar a escavação lá. O problema é que, desculpe, o Oded é um pouquinho mais, assim, muito nacionalista, né? Ele é um bom arqueólogo, um bom professor, né? Mas mais nacionalista. Então, essas coisas aí mais complicadas, elas são um pouquinho ocultas, né? Mais as divindades, por exemplo. Então, Tel Motza é uma das novidades que faz um ano, mais ou menos, que saiu isso, né? Essa pesquisa lá. Não falaram muito, porque o pessoal sempre... sensacionalismo gosta de falar coisa de Davi, de Salomão, não sei o que lá, né? Então, quando outras coisas assim, sabe,
divindades estrangeiras, isso é melhor não mexer nisso, né? Mas Tel Motza entre outras coisas, muitas coisas. Jerusalém, então, continuam escavando, né? Eu não sei como é que está lá agora, não tive mais notícia. Tem um arqueólogo lá, ele acho que brigou comigo, não sei porquê. Não responde mais, sabe? Aquele do estacionamento ali que está escavando? A gente ia fazer uma parceria, alguma coisa, e eu não sei o que houve. Se eu cometi algo, ele não me escreve mais. Eu falei para o escreveu mais. Eu vou falar para ele, mas até agora não. Eu vou ver se eu encontro com ele lá. Aí eu puxo a orelha dele. Estava em Jerusalém, né? E ali tem sempre coisas interessantes também, né? E outros sítios que a gente... Azor mesmo, estão escavando lá e a gente não tem informação. Sabe? E Megiddo, né? Megiddo é a joia, né? Gosta. Fala, Ademar e todo mundo aí, nós estamos já chegando assim no nosso tempo, né? Mas aqui nós temos... Eu tenho ainda quatro perguntas aqui, acho que eu vou repassando para você essas 4, e com isso aí a gente vai encerrando, né, a nossa conversa. Mas o Matheus Silva ainda perguntou se você poderia falar um pouquinho sobre o debate acadêmico sobre o pan-israelismo. Quer dizer, existe um debate, você poderia indicar aí talvez mais um outro autor que está discutindo essa questão? Não, não tem, quer dizer, é um debate, na verdade, um assunto encerrado. Então, o pessoal existiu, né, o que chama lá o pessoal da maximalista, né, que eles chamam de domínio assim, fala, não, existiu, tá? E outro pessoal fala, não, isso aí já não tem mais, né, então, não tem não, sabe, coisa assim que está encerrada, né, E aí o pessoal mais fundamentalista, né? E, claro, isso tem a ver também, e na minha compreensão, né, com o estado atual, né, de Israel mesmo. Isso é um tema muito delicado, porque se você nega aquilo lá, sabe, a história passada, né, como é que você vai justificar que isso pertence a Israel hoje? Né? Então, aí tem uma questão, não é? Então, arqueologia, Bíblia e política aí estão tudo muito ligados, né? Esse lado dominante aí né, do grupo que está no poder atualmente, né, eles se legitimam nos textos bíblicos, né, dizendo que Deus, o único Deus do universo, prometeu aquela terra para os descendentes de Abraão, que são eles, né, e pronto, né. E aí isso passa por Davi, passa por Salomão, passa pelo texto bíblico lido e acreditado, né, como se tudo que está no texto fosse, de fato, acontecimento histórico ou palavra de Deus. Né? Então, essas são coisas, de fato, complicadas. Sim. Ademar, eu acho que, assim, isso tudo, né, traz para nós, quer dizer, grandes questões, né, porque quase todos nós fomos formados, né, dentro dessa opinião que Israel começa com um grupo que vai para o exílio, que vai para o êxodo, saem caminhando pelo deserto, formam as tribos, tem um período dos juízes, que a gente gostava muito, né? Via ele como um período idealizado, assim, de liberdade, de justiça. Depois vem a monarquia, que vai romper com esse mundo fraternal, igualitário, né? Traz a divisão. E aí, essa monarquia, a gente lia e aprendia muito conforme o texto bíblico, então, que são as 12 tribos unidas, depois tem a separação. Quer dizer, agora, né, todos esses trabalhos da arqueologia e que você está nos apresentando muito bem, que está sendo elaborado por arqueólogos, muitos deles israelenses, né, mas outros também, franceses, norte-americanos, trabalham, nos dizendo que a história o que a arqueologia encontra não combina com isso aí, né? Então, a gente precisa fazer uma mudança no jeito da gente pensar, né? Você está apontando hoje que a gente não deveria mais usar a expressão Reino do Norte e Reino do Sul, né? Exatamente porque, quando a gente fala Reino do Norte e o Reino do Sul, há um pressuposto de que, no passado, teria havido um reino só,
que se dividiram em dois, Reino do Norte e Reino do Sul. E isso demora para entrar na cabeça da gente, porque a gente ficou muitos anos, né, aprendendo e até divulgando que era um reino só, que foi dividido, tal, né? Mas é isso, acho que são muito importantes as contribuições que você traz e a gente vai tentando aprender, pensando, né, e lendo também os textos, né, felizmente também por um grande esforço teu, aí muita coisa está sendo traduzido, né? Começou com uma tradução anterior, que é e a Bíblia não tinha razão, né? Que recebeu agora uma nova tradução muito boa da editora Vozes, né? A Bíblia Desenterrada, e depois vários outros livros, né? As tuas publicações sobre história e arqueologia, e outros que já estão sendo traduzidos, do Homer, esse livro novo do Finkelstein, O Reino Esquecido, né? Com isso aí a gente vai podendo já, né, elaborando a história de outra maneira. Então, também isso nós agradecemos aí o teu trabalho. Mas ainda tem aqui umas perguntas. Uma delas, né, do Aquiles, ele fala sobre se existe uma outra hipótese plausível sobre o surgimento de Judá. O José Luiz colocou aí na tela, né? Explicar a origem de Judá. É possível ver dois grupos, norte e sul, integrados no início e não separados, que depois se integram, né? Talvez um grupo menor, não sei o que o Aquiles está pensando aí, né? A cabeça do Aquiles é meio difícil de entender, mas... Ô, Aquiles, desculpa aí. Não, Luiz, o que você falou, eu assino embaixo, não é isso mesmo, sabe? Só para o pessoal não também, a gente não quer bagunçar a coisa de forma nenhuma. A Bíblia é muito didática, né? Como o Luiz falou, ela começa, sabe, com a história, tal, bonito, e ela representa a história da humanidade, sabe? Os conflitos e tal. E da Bíblia, de início até o fim, uma constante busca de construir um mundo justo, de um mundo melhor, sabe? É uma briga, errando, tal, sabe? Sabe? E diversas formas diversas, mas é muito, muito bonito isso, sabe? E a gente, quando se encanta com isso, é legal. E nós nos apaixonamos pela Bíblia exatamente por isso, né? Esse mundo, esse período, né, tribal, fantástico, que era a nossa comunidade, né? E é isso. E é uma busca incessante de construir a sociedade. Aqui, né? Não fora. Você pode olhar, a Bíblia não está lá preocupada. Não, é aqui. Brigando, os profetas, tudo isso, né? Isso é a Bíblia. Então, essas coisas não acredito em tudo que a gente diz, né? Sabe? Pois é, mas a Bíblia também tem um problema que a gente não lê exatamente a Bíblia. A gente lê a Bíblia depois das doutrinas que nós recebemos sobre a Bíblia, que são muito fortes, né? Enquanto a arqueologia nos chama para ver a humanidade da Bíblia, vamos dizer assim, a Bíblia como um livro humano que sai de dentro da história de todos esses países aí do Oriente Próximo, né? As doutrinas nos chamam para ver a Bíblia como um livro que praticamente caiu do céu, quer dizer, foi inspirado e revelado, quer dizer, nessa tensão aí, né, entre o humano e o divino que a gente está andando e buscando, né, buscando novas formas de entender a Bíblia e novas formas de entender essas nossas doutrinas, né, porque também, assim, essa doutrina de que a Bíblia é o único livro revelado por Deus já fez muito mal para a humanidade, ainda faz, né? Então, a gente precisa rever isso também, né? Rever isso. Legal. Não Rapidinho, queria entrar aqui. do Aquiles, lá eu não... Parece que nos textos bíblicos também aparece um conflito, o pessoal que tem grupos ligados ao norte, sim, que defendem coisas um pouco típicas ligadas ao norte, com grupos aí internos ligados mais a Judá. Por exemplo, você olha a história do Davi mesmo. Você encontra um Davi muito bom, sabe, defende, e você tem um Davi, cara, onde é que ele toca, quebra tudo, né? Só estraga, né? Então tem duas muito claras, uma que detona o Davi
Isso não, o pessoal que detona o Davi não é de Judá. Eu acho que não. Ou é um grupo aí que tenta, sabe, não é um judaíta, não são ou pode até ser de Judá, mas não é um grupo que está lá da dinastia davídica, né? Ligado ao Josias, essa turma aí. Uhum. Tem duas versões muito claras aí, né? Entre outras coisas, eu acho que isso sim está ligado. Então, no princípio, assim, na escrita, acho que o pessoal brigava bastante também. E isso é bonito na Bíblia. Eu acho muito legal, a gente tem que aprender com isso. Tem versões totalmente contrárias, opostas uma ao outra. E os caras não apagam, não. Deixa aí. Está ali. Né? E conflituam, né? Que é a própria característica do ser humano. E a gente tem que saber também conviver com isso, né? É como a Maria de Lohan colocou num comentário aí, que quem escreve a Bíblia quem escreve a história, né? São os vencedores, quer dizer, aqueles que vão passando os problemas, vão seguindo. Mas isso não quer dizer que não exista outra história, ela também pontuou isso, né? E na Bíblia é bonito que nós temos partes que são a história dos vencedores, mas também tem muitos lugares onde aparece a palavra dos vencidos, né? E propondo outras coisas, outra leitura, né? Acho que é isso aí, isso é interessante. Então, para finalizar, Ademar, nós temos duas perguntas aqui que vão na linha da religião, né? Da teologia. Uma do Eusébio Leite, irmão Eusébio Leite. Gostaria de saber por que o Deus de Israel é Javé, quando o panteão coloca El, Elohim e Asherá, né? Outras divindades aí. E tem mais uma do Edi Wilson Hayden, que nessa época já teria ocorrido a superação da monolatria cananeia, ele diz, né, para o monoteísmo. Essas duas falam de teologia, né? Monoteísmo, monolatria, o panteão. Então, primeiro a outra questão, depois eu vejo a segunda de novo. Do Rapidinho. Javé. Uhum. Do Javé, então. Por que Javé? Mundo velho. Talvez esteja escutando a gente. Ele não sabe, mas tem os 5 doutorandos. Ele tem o tema mais difícil de todos eles. E o tema dele é a origem do culto a Javé. Da onde vem? Da onde vem? Não tem rastros. É difícil. Em Ugarit, você pode virar tudo de ponta cabeça, é difícil achar algo. Bom, tem o Rogério, vai apresentar algo lá sobre o Ugarit. Da onde vem? A gente encontra, o Romer escreve todo o livro dele, né, que foi traduzido, sobre a origem, né, como nasce. Não convence. Difícil, Um trabalho bonito, ele mostra aqui, pega uma coisa aqui, pega coisa lá, pega um grupo que está aqui, não, mas de um Deus mesmo quando vem, sabe? Luiz também trabalha bastante isso, eu sei, né? Mas nós não temos coisa mais clara. De repente esse Javé aparece, em nenhum outro lugar ele apareceu, mais claramente, pelo menos como um Deus poderoso. Tem na Bíblia, em Israel, aparece como um Deus da guerra, dá essa impressão, mas eu não quero entrar aqui. O Agostinho está trabalhando a origem de Javé no norte da Síria, da Síria, de Damasco, daquela região, ali da Transjordânia, de Penuel para cima. Nessa região, vem lá de cima para cima ainda de Damasco, lá como chama aquele sítio lá? O João Batista trabalhou lá, me escapou agora. Lá para cima, que tem um templo grande, lá que do deus Radu, sabe? É região aqui ligada a Baal, não sei, tem, talvez dali que vem o culto. E hoje eu estou cada vez mais convencido que a grande tradição, cultura, que forma o povo cananeu, de onde surge Israel, vem do norte. Sabe? Vem lá de cima primeiro para cima de Damasco, da Síria, de Hati, lá para cima aqueles povos bem do norte, vai migrando para Ugarit, desce aqui dos dois lados, eles vão chegando aqui, de Ebla, de Palmira, dessa região toda, sabe? Não vem do sul, não vem do Egito, sabe? Uma coisa que, desculpa, uma coisa que talvez a gente possa pensar, né, é que
como ele não aparece na arqueologia, né, até agora não foi encontrado muito pouca coisa, e são coisas não são muito claras, né, são mais suposições, como você fala do Egito, né, indicando origem de Javé. O que se sabe é que ele não é da Palestina, né, ele é extra-palestinense, ele era cultuado em algum lugar antes de Israel, ele não faz parte no panteão israelita cananeu mais antigo, né, e ele entra em Israel. Talvez a gente pudesse dizer que ele não era um deus oficial, né? Nunca foi um grande deus, chefe de algum panteão, né? Ele vai ganhar essa projeção só em Israel, né? Eu acho que primeiro Israel Norte, depois, ou Israel Norte e Judá também. Mas É, e é um buraco. ele tem muito a questão do El, né? Porque não El. O curioso é que El está presente no panteão, lá em Canaã. O Javé chega e ele vai assimilando a característica do El. Não tem conflito de El com Javé na Bíblia. É muito curioso isso. E o Javé é um Deus rei. Né? Foi encontrado lá. E o Javé, em Jerusalém, é cultuado como um Deus rei. Uhum. Sabe? Lá em Isaías aparece, né? Ele está lá, o manto dele cobre todo o templo, né? Isaías 6, né? Ele é um rei. E muito parecido com o Deus Criador, como o El. E ele briga com o Baal, que é o Deus mais forte, mais presente, cultuado em Canaã, né? E os dois têm características muito similares também, assim, sabe, da fertilidade, brigando pelas características. Então, a questão ainda é qual era o Deus de Jerusalém antes de Javé? Sabe, não tem lá, né? E curioso é que eu estou lendo lá, tem muito culto lá em Ugarit sobre as divindades lunares, sabe? O amanhecer, as luas, sabe? A estrela, Marte, tudo isso. E o curioso é que quando o Josias expulsa as divindades lá, são todas elas ligadas a muitas divindades lá muitas divindades ligadas ao astro. A gente sempre acha que isso era dos assírios. Eu acho, agora estou começando a desconfiar que não. E já estava lá isso, sabe? Uhum. É bem presente aí e a Xerá também. E talvez antes, viu? Talvez, aí eu estou adiantando os temas para a Suelen. Talvez em Jerusalém antes estivesse sendo cultuado El e a Xerá. Por que a Xerá está lá no templo? O que ela está fazendo lá? Uhum. Tá lá. E o Javé vai tomando o lugar do El. E depois a Xerá é expulsada. Mas de início a Xerá está junto, e a Xerá é companheira de El. Aparece depois como Baal, mas mais de El. Uhum. Ela é companheira dela, os dois estão juntos lá. E o El vai pouco a pouco desaparecendo e o Javé vai substituindo. E a Xerá continua ali. De repente o pessoal começa a excluir, e essa exclusão eu não sei se ela também tem uma briga muito pós-exílica. Uhum. De onde as mulheres estão excluídas de divindades. Mas deixa para lá, é outro tema. Mas É outro tema, né? É só a pergunta do Ed Wilson lá, sobre monolatria e monoteísmo. Essa passagem, mais a ou menos... superação da monolatria, mas não, a monolatria é o único Deus. A monolatria, eu acho que define o culto de Ezequias e de Josias, né? Você fala em culto exclusivo a Javé, mas sem negar a existência das outras divindades, né? Tanto que eles usam muito a expressão Elohim Acherim, né? Outros deuses. Eles são proibidos, mas existem, né? Existem. Acho que sim. Acho que no Superação da final, né? Isso é um processo em Israel, né? É um processo que só termina no pós-exílio, só termina no período de Esdras e Neemias, muito provavelmente o monoteísmo, né? Em Israel. Não, o monoteísmo ele surge mesmo só no pós-exílio. E o livro monoteísta é o segundo Isaías. Segundo Isaías. Está escrito lá na Babilônia, né? É o livro em que apresenta, digamos assim, a teologia monoteísta traz, né, a teologia monoteísta para dentro da teologia de Israel. Mas ele está lá no exílio, em 530, mais ou menos, na Babilônia. E só vai se estabelecer como religião oficial
em Jerusalém, muito provavelmente entre os anos, próximo dos anos 400, já no segundo templo lá, né? No poder dos sacerdotes, né? Que a gente chama lá como é que é agora isso? A teocracia, né? Na teocracia judaíta. Uhum. Agora, sempre o conceito de ou idolatria, a gente tem que tomar cuidado, porque sempre o Deus do outro é um ídolo. Não, né? Isso sim, é a questão. E o nosso é o Deus, né? E para o outro, o nosso é um ídolo, nós somos idólatras. Né? Isso mesmo, isso mesmo. Isso é sempre a questão de um lado, né? Um lado é que chama o outro de idólatra, né? E a gente tem que aprender a se conhecer no outro. Legal, gente. Acho que nós vamos terminando. Chega, né, Luiz? Senão, acho que chega assim também. sabe, quando está muita comida, né? Enjoa. Aí depois Se bem que ninguém aqui está parecendo cansado no chat, né? Mas acho que os cansados já foram embora. Né? Mas tá bom. Aqui eu tenho uma pergunta que diz se é uma possibilidade de Javé ter sido introduzida por Abraão ou Melquisedeque, pergunta o Alfredo, né? Acho que não. Acho essa narrativa, né, de Abraão, Melquisedeque, é uma narrativa estranha. O capítulo 14 de Gênesis, ele destoa de todos os outros capítulos, né? Alguns acham que a gente tem ali material antigo, né? Quase todos os outros capítulos sobre Abraão mostram ele como um pastor, um chefe de família, e o capítulo 14 do Gênesis mostra ele como um general, chefiando um batalhão de guerreiros e se aliando com outros reis que também têm exército para combater, então, outro exército. Então, o Abraão, do capítulo 14, é chamado de Rapiru, né? E ele é mostrado como um chefe de guerreiros, diferente, bem diferente do pastor que ele é em todos os outros capítulos. E ali, provavelmente, eu não sei, eu tendo a pensar que ali nós temos uma espécie, memória antiga, né, de uma certa aliança do grupo de Davi com o grupo dos sacerdotes que controlavam Jerusalém, né? Porque ali Davi promete o dízimo de tudo para o El Elyon, né, que segundo Gênesis 14 seria a divindade de Melquisedeque. Acho que não dá para falar em Javé ainda ali, né? Mas é um texto estranho, o Gênesis 14. Legal, obrigado. Essa era a pergunta para mim, por isso que eu falei, viu? Ótimo, não roubei a tua fala, mas se você tiver outra resposta, você fala. Realmente eu não saberia. Melhor que isso que você fez é para você mesmo. Tá bom. Então, muito obrigado, Ademar. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Antes de vocês irem, eu queria pedir relembrar, né? Aí no chat, não sei se todo mundo pôde ver, mas o Ademar tem esse artigo, então, quando Judá se tornou Israel, está na revista Pistes e Praxis, várias pessoas colocaram aí o link para acessar a revista, mas colocar Pistes e Praxis e em qualquer buscador, né, ferramenta de busca na internet, aí o Google ou qualquer outro, você vai chegar na Pistes e Praxis da PUC do Paraná e lá tem esse artigo. Também convidar todos os que estão nos ouvindo, que ainda não são associados da ABIB, né, que se associem nós estamos buscando aqui, o link está colocado aí na tela, né, nós na ABIB estamos buscando reforçar a ABIB e também trazer vantagens para os associados, como descontos em livros, né, ou acesso a banco de dados com revistas eletrônicas. Nós estamos buscando uma série de benefícios para os associados, como nós temos a nossa irmã lá nos Estados Unidos, a Sociedade de Literatura Bíblica, que eles oferecem uma série de vantagens para quem é associado. Nós também estamos buscando isso, né? Além de ter acesso a todas as nossas publicações, a ter a página. E aí convidamos também o pessoal a conhecer a página, né? A página da ABIB, José Luiz, você pode colocar, por favor, aí o endereço, a Bíblica, isso está aí, né? www.abiblica.org.br/novo, porque é um novo site, né? Então, ali vocês têm todas as lives que já aconteceram antes dessa,
podem ver ou rever aquelas que já aconteceram, poderão rever essa daqui com o professor Adhemar também, e as outras, né? Lembrando duas coisas, então, nós temos, a próxima live vai ser dia 15 de março, sobre traduções da Bíblia, com o professor Edson Faria, né? E também queria falar que nós temos na ABIB, né, para quem é associado, deve ter recebido a convocação para uma Assembleia Geral Extraordinária dia 20 de março. 20 de março é um sábado, a primeira chamada é às 10 horas e a segunda chamada às 10h30, né, nós temos que decidir aí umas coisas que estão travando burocraticamente na questão de estatuto, regimento interno, né? Vai ser uma assembleia rápida, mas a gente precisa realizar ela e ter a presença de um número razoável de sócios para a gente não ficar decidindo as coisas sozinhos, tá bem? Então, agradecendo todo mundo, agradecendo mais uma vez especialmente o Adhemar, e isso, né? Desejando uma boa noite, que busquem a Bíblia aí para a gente crescer, e vamos crescendo todos juntos. O objetivo da Bíblia também é esse de divulgar essas pesquisas, esses conhecimentos, né? Que todos nós estamos, cada um da sua maneira, dentro das suas possibilidades, produzindo, né, no trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos já, né? E até a próxima live da Bíblia. Boa noite, obrigado, Adhemar. Grande abraço. Tchau, tchau, tchau.